Olá, meus queridos amados irmãos e irmãs, a paz de Jesus e o amor de Maria para todos, em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Minha mamãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Dá-me tua bênção para que eu faça todas as minhas ações sobre os vossos olhos maternais. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amantíssima esposa. Amém. Suprema Majestade, eu venho a sua divina vontade, em nome de todos, fazer esse vídeo para todos os nossos irmãos. Invocamos aí a divina vontade, que nós ofertamos esse momento de catequese, a divina vontade para que Deus possa nos iluminar, possa nos colocar a palavra certa na nossa boca, que o Divino Espírito Santo possa nos instruir. Nós somos apenas instrumento, de Deus, é Ele que faz tudo, nós somos somente instrumento, É Ele que nos ilumina, é Ele que nos inspira, é Ele que coloca as palavras na nossa boca. Por isso, meus irmãos, mais uma catequese de hoje. Hoje nós vamos falar sobre a reencarnação. Reencarnação é falso. Quantas pessoas que se dizem católico, mas acreditam em reencarnar? Reencarnação, quer dizer, daquelas pessoas que morrem e voltam a reencarnar em outras pessoas aqui na Terra. E nós sabemos que não existe isso. Eu vou provar isso na Bíblia para você, para que você fique atento. Não caia na cilada daquelas pessoas que vêm dizer que reencarnação existe, que uma pessoa morre e depois vem e encarna em outra. Não existe. Eu vou provar isso na Bíblia para vocês verem o quanto que não existe e quantas pessoas que são católicos e acreditam sobre reencarnação. Irmãos, nós precisamos vigiar nesses tempos de hoje. Hoje está surgindo muitas doutrinas falsas. Nós sabemos que nós estamos vivendo o tempo do anticristo. Leis diabólicas, doutrinas diabólicas estão infiltrando cada vez mais no coração das pessoas. As pessoas estão aceitando de mão beijada, sem questionar, batem palmas, aplaudem, acham que é normal e na verdade não é. Nós precisamos vigiar e orar. Jesus, ao profeta Pedro II, ele fala sobre a reencarnação. Tem um vídeo que ele fala sobre isso, que nós gravamos, que ele fala sobre isso, que nós devemos ficar atentos e não acreditar sobre isso, essas coisas que fala que vai encarnar, isso é tudo mentira e é tudo falso. O ensino da encarnação é falso. Lá na Bíblia, em Hebreus capítulo 9, versículo 27, diz assim: é um fato que os homens devem morrer uma só vez, depois do que vem o julgamento. E esse julgamento é definitivo, estabelece o homem no seu devido lugar para sempre. Confere Hebreus capítulo 9, versículo 27, falando biblicamente, prosseguindo. Ao ladrão arrependido, Jesus garante: em verdade eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Confere em São Lucas, capítulo 23, versículo 43. Jesus lhe deu o mais amplo perdão de todos os seus pecados. Se em lugar de Jesus estivesse Allan Kardec, Allan Kardec teria dito ao ladrão, olha só para vocês verem: deverás voltar à terra mais vezes até descontar todos os teus pecados. Se o ladrão tivesse falado com Allan Kardec. Era isso que ele ia falar, mas praticamente isso não existe, São Paulo fala do julgamento após a morte. Todos nós teremos de comparecer manifestamente perante o tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba a retribuição do que tiver feito durante a sua vida no corpo, seja para o bem, seja para o mal. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 10, vai nos dizer: doutrina límpida. Quem morreu no mal não voltará para pagá-lo neste mundo, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Confere 1 Jó, capítulo 1, versículo 7. E não somos nós que nos purificamos a nós mesmos através de outra encarnação. Também distorcem o sentido da ressurreição de Jesus como se ele tivesse voltado a esta vida depois de morrer. Jesus não voltou
como nos casos de Lázaro e o jovem de Naim e a filha de Jairo. Olha só, confere na Bíblia. São João, capítulo 11, versículo 43, 44. São Lucas, capítulo 7, versículos 14 e 15. São Lucas, novamente, capítulo 8, versículos 54 e 55. Então, muitas pessoas dizem por aí que Jesus já voltou, que ele não vai voltar mais. Não acredite nessa falácia de achar que Jesus já voltou, que já aconteceu a segunda vinda dele e que ele não vai voltar mais e blá, blá, blá. Isso é conversa para boi dormir, para enganar você. Jesus deixa aqui bem escrito na Bíblia que ele viria, mas que antes da sua segunda vinda, ele mandaria os profetas. Primeiro tinha que se cumprir aquilo que os profetas escreveram. O cumprimento da Bíblia tinha que cumprir primeiro, se cumprir primeiro. Tinha que vir o anticristo primeiro, porque é uma profecia. E se é uma profecia, tem que se cumprir, para depois Jesus voltar à terra. Isso está bem claro na Bíblia, né? Que ele fala que primeiro as escrituras têm que se cumprir primeiro, para depois a sua segunda volta. Prosseguindo, Jesus, pela sua ressurreição, chegou à plenitude da vida. Foi arrebatado ao céu, sentou à direita de Deus para todo sempre. São Mateus, capítulo 16, versículo 19. E só voltará para a apoteose nos fins dos tempos. Atos, capítulo 1, versículo 11. Então, sim, todas as cinzas de nossos corpos, a uma ordem de Jesus, sairão dos sepulcros. Espiritualizados se unirão às suas almas. Os que tiverem feito bem para uma ressurreição de vida, os que tiveram praticado mal para uma ressurreição de condenação. Sem nenhuma volta à vida presente, São João 5, 28 e 29, mas um caráter definitivo. Ora, a doutrina espírita nega a divindade de Jesus e não aceita grande parte dos seus ensinamentos. Eu quero falar aqui que eu respeito, né, a religião, a sua religião. Se você é um espírita, eu respeito a sua religião, mas nós não devemos compactuar com aquilo que a Bíblia vem nos dizer, né? Nós não devemos acender duas velas. Você não pode acender duas velas. Um exemplo, você é católico, mas é envolvido com espiritismo. Você é católico, mas é envolvido com mesa branca, cartomante, horóscopo, com essas coisas. Você está acendendo duas velas, uma para Deus, uma para o diabo. Nós sabemos que nesse mundo nós temos dois caminhos, o caminho do bem e o caminho do mal. Nós precisamos escolher um caminho. Então, todos os católicos, você que é católico, não adere a doutrinas que é contra o nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele deixa bastante claro isso sobre na Bíblia. Nós devemos vigiar. Se você é católico, mantém na sua religião, né? Mas também, vamos dizer assim, respeitando a religião do próximo, né? Sim, nós devemos falar a verdade, devemos orientar, devemos mostrar para as pessoas a verdade, mas também nós não devemos compactuar, não devemos aceitar, né? Porque Jesus disse, né? Devemos escolher um ou outro, ou você escolhe o bem ou você escolhe o mal. E é claro, nós vamos escolher sempre o bem. Meus irmãos, aqui nessa meditação, nessa catequese, né, que nós estamos falando sobre o ensino da reencarnação, que é falso, eu quero colocar aqui para vocês que depois da morte, né, nós passamos dessa vida para outra, muitas pessoas às vezes nem acreditam que existe morte, né? Pessoas que dizem, mas não existe vida após a morte, né? Morreu, acabou, não existe. Nós sabemos que existe uma vida depois da morte. Essa vida que nós estamos aqui não é nada. Essa aqui é uma preparação para a nova vida. É como você vai fazer uma prova de um vestibular. Primeiro você tem aquela preparação. Se você estiver bem preparado, você vai fazer uma boa prova e vai alcançar bons objetivos na sua vida. E é como essa vida. É como você chega num hotel, chega para hospedar em algum lugar, e ali você vai ficar pouco tempo e depois você vai ter que sair. É como nós estamos vivendo nessa vida. Nós estamos aqui de preparação para uma nova vida. A vida verdadeira é depois que você morre. Depois que você morre, aí sim é a vida verdadeira, é a eterna vida, né? É onde nós vamos colher aquilo que nós plantamos aqui. Se você plantou o bem, com certeza você vai colher o bem na outra vida. Você vai alcançar o paraíso. Se você colheu o mal, você vai alcançar coisas ruins.
Por isso, irmãos, nós devemos colocar isso na nossa mente, né? Devemos sempre vigiar e orar para que o próprio Satanás não venha nos enganar achando que não, morreu, acabou, não existe vida após a morte. E existe sim. Se você morrer em estado de graça, você vai para o céu, vai para o paraíso ao lado de Deus. Se você morrer em estado de pecado mortal, você vai para o inferno, você vai para a perdição. Então, assim, nós sabemos que depois da morte, automaticamente vem o juízo particular, que é você e Jesus, aonde você vai ver os seus pecados através dos olhos de Jesus, dos olhos de Deus, né? Todos os seus pecados vai passar como, vamos dizer assim, como uma tela, desde quando você é pequeno até quando você morreu, né? Ali vai estar todos os seus pecados e vai ter um pequeno julgamento, que é o juízo particular depois da morte. Depois vem o juízo final, que é o juízo para todos, né? Então, assim, muitas pessoas talvez nem conhecem sobre o juízo particular, depois nós vamos fazer uma catequese com relação a isso, né? Quando você morre, automaticamente você passa pelo juízo particular. Amém? Um grande abraço a todos. Essa foi a nossa catequese de hoje. Agradeço pelo seu carinho, pela sua satisfação. Paz e bem. Salve Maria Imaculada. Salve o glorioso São José.